Bom, depois de algumas semanas testando o All-in-One da Datem, é chegada a hora da gente conversar sobre esse dispositivo e contar tudo o que a gente percebeu com relação a ele nesse teste. Quem acompanha aqui o canal e também as nossas redes sociais sabe que há algum tempo a gente recebeu esse All-in-One da Datem. O nome dele é Black Advanced, uma versão mais simples que foi enviada para a gente e a gente testou aí por algumas semanas para trazer uma percepção do que a gente achou desse equipamento. Começando pelo design desse aparelho, a gente tem um dispositivo que não traz nada de muito inovador e muito menos de muito moderno. A gente tem um computador com uma tela de 21.5 polegadas e resolução Full HD, com generosas bordas e com um generoso pé também. Ele é bem pesadinho e traz uma série de conexões disponíveis. Dentre elas, a gente pode citar que no lado esquerdo a gente tem entrada USB e para cartão de memória, e embaixo a gente tem uma penca de conexões, incluindo HDMI, VGA, RJ45, plugs para fone e microfone e por aí vai. Um ponto que a gente percebe aqui nesse computador é essa dificuldade de se acessar essas portas. Por estarem a maioria na parte de baixo, exige uma verdadeira operação de guerra para que você possa utilizar essas portas. Então a primeira coisa que a gente já deixa aqui de observação sobre esse equipamento é que você possivelmente vai precisar deixar já pré-configurado o que você vai usar na parte de baixo e o que você vai utilizar na lateral. A gente indica que você pense no que você não vai ficar tirando toda hora para colocar na parte de baixo. Por exemplo, teclado, mouse e por aí vai. Se você tem o hábito de ficar trocando, colocando e tirando fone de ouvido toda hora, isso vai ser um problema para você, tendo em vista que ele tem essas conexões todas na parte de baixo. Um ponto positivo é que ele tem uma série de posições que você pode utilizar. Além de subir e descer ele verticalmente, né, o que é óbvio, a gente tem também a possibilidade de ajustar ele para os lados, de inclinar a tela e também de girar verticalmente, ou seja, deixar ele, ao invés de estar na horizontal, na vertical. Isso facilita em especial usuários que precisam de uma tela vertical para ler documentos e executar planilhas. Como ele tem HDMI e VGA, permite com que você utilize mais de um monitor e assim fique mais prático de operar nesse sentido. Outro aspecto que a gente gostaria de destacar aqui com relação ao visual é a parte da frente. A gente tem além da tela de 21.5 polegadas com resolução Full HD, a gente tem uma caixa de som, uma linha de caixa de som na parte de baixo e na parte de cima um curioso mecanismo de ocultação da webcam, te dando um pouquinho mais de privacidade sem ser nada muito elaborado. É basicamente uma parte plástica que você desliza na frente da câmera e aí ela tampa e você fica sem precisar se preocupar com o que podem estar monitorando na sua operação no computador. Você fica mais tranquilo quando está com ela coberta, assim como o Zuckerberg cobria o seu computador com fitinha adesiva, porque ele sabe que o Facebook monitora você de tudo que é jeito possível e imaginável. Falando efetivamente do hardware embarcado nesse equipamento, essa unidade é a mais simples da linha. A gente tem aqui um Intel Pentium Gold 5400T combinado com 4 GB de RAM DDR4 Soldin de 2400 MHz e um HDD, sim, HDD e não SSD, de 500 GB com rotação de 5400. Com isso, a gente tem aí um conjunto que podemos falar que é bem simples. Você não pode esperar muito desempenho dessa máquina. Basicamente, vai ser um equipamento para você editar planilhas, utilizar para edição de texto e navegação na internet, desde que você não precise de muitas abas ou seja um usuário mais hard user do Google Chrome. Obviamente, lembrando, ele tem 4 GB de RAM e um HD de agulha que deixa mais lento o sistema. Um ponto que, no entanto, vale a pena citar aqui é que essa máquina aqui que a gente está usando está com Windows 10, o que é mais pesado do que o Linux que normalmente vem instalado. Portanto, é possível que você tenha uma experiência melhor, mas no Windows não roda tão bem e isso é um ponto que se deve se preocupar.
Se você está buscando um computador para jogos, já pode pular fora. Não vai funcionar para você essa máquina pelo conjunto mais simples. Como sempre também, a gente deixa aí na tela os benchmarks que a gente rodou nesse computador e os resultados que foram obtidos para que você tenha uma noção do hardware. Se você quer saber a pontuação, é só pausar e dar uma conferida com mais calma. Como eu disse anteriormente, esse computador traz uma webcam que pode ser coberta com uma peça plástica que já vem incorporada ao monitor. E aí a gente começa a falar sobre a qualidade que a sua webcam oferece propriamente dita. E novamente a gente diz que você não pode esperar muito dela. Ela é uma câmera no máximo HD e que te entrega um resultado bem simples e que provavelmente vai servir só para você fazer algumas ligações com amigos ou então reuniões casuais de trabalho. Se você quer uma resolução maior do que essa, a gente vai te indicar, assim como em muitos notebooks, que você utilize uma webcam externa. E aí você consegue um desempenho melhor na captura de áudio. Para mostrar como fica o resultado, a gente vai colocar aí na tela uma gravação que a gente fez capturando com esse computador para vocês terem uma noção do desempenho do microfone e da webcam que vem embarcados nesse equipamento. Bom pessoal, esse é o resultado com a webcam do próprio Datem, do All-in-One da Datem, e como vocês podem ver, a câmera é bem simples e bem básica. Diria que é para utilização só para ligações mais simples mesmo, que não exijam muita qualidade. Vocês também veem que a taxa de quadros é mais baixa, você percebe pela lentidão que a minha cabeça se move, dá muito rastro. E esse é o resultado com o microfone também que vem embarcado no equipamento. Então é um ponto aí a se observar. Falando efetivamente de multimídia, a gente tem um computador que tem um kitzinho até que interessante. A gente tem uma tela Full HD de 21.5 polegadas e um conjunto de caixas de som que oferece um resultado bem interessante. No geral, a gente percebeu que dá para você escutar música e assistir vídeo sem muitos problemas, desde que você observe que você tem as limitações impostas pelo hardware. A caixa de som é incorporada ao monitor e o monitor e o hardware em si exige que você seja um pouco mais comedido com relação ao que você vai reproduzir. Se você, por exemplo, colocar várias abas do Chrome e um vídeo rodando, certamente ele vai travar. Então, sugerimos que você observe esses detalhes, mas no geral você não vai ter problema. E para mostrar como ele sai na reprodução de áudio, a gente vai colocar um vídeo aí na tela de novo, mostrando como foi o resultado, reproduzindo um vídeo em um dos canais no YouTube. Bom, agora é a hora mais complicada da gente falar, que é a hora de explicar se vale ou não a pena adquirir um computador desse. Bom, primeiro de tudo, a gente deixa aqui ressaltado que cada computador pode ser utilizado por um usuário diferente. Não é porque você é um usuário mais hard user que você não vai ter um usuário que possa se entender com esse computador. No geral, a gente acha que é um computador que funciona bem para quem quer um dispositivo que não ocupe tanto espaço, afinal de contas é só um monitor, e você tem um desempenho aí que funciona para quem vai utilizar para produtividade. Isso pode funcionar, por exemplo, com empresas e também com lojas, afinal de contas algumas empresas são obrigadas a investir em computador só para executar o que a gente chama de PDA, que é o ponto de venda, na qual os programas são utilizados para lançar nota fiscal e computar vendas. Esses casos específicos podem até se beneficiar desse computador, mas de qualquer forma, a gente gosta de ressaltar que o hardware é bem simples e vai ter um desempenho bem limitado. O fato da marca não ter apostado no mínimo num SSD mais simples que seja, limitou bastante o desempenho desse equipamento. E lembrando, a Datem não permite que você faça a alteração por conta própria sem que você perca a garantia. Se você quer alterar de alguma forma, por exemplo, comprando um SSD e colocando
o ideal é que você leve numa assistência técnica autorizada e que eles façam um procedimento para que a garantia seja mantida. Se você quer mais desempenho, eu acho que esse computador não serve para você. Você tem que pensar em, de repente, um i3 pelo menos um i3 com 8 GB de RAM para começar a sobreviver no dia a dia do usuário comum médio. Se você quer um gamer, aí então esquece. Você não vai conseguir nada de interessante com esse cara aqui. De novo, esse cara é focado em produtividade e é focado em produções, em utilidades básicas. Tanto que a gente nem testou jogos aqui porque não compete a ele fazer esse trabalho. No geral, eu indicaria mais você ir de repente no notebook, até a Datem tem uns notebooks interessantes com Ryzen 3 e i3, do que nesse cara aqui. Você ganharia em portabilidade, no conjunto já está completo, afinal de contas, pelo menos pra gente, não veio teclado nem mouse, então você tem que gastar ainda mais esses itens, que é barato, mas a gente gosta sempre de ressaltar, porque nem sempre a pessoa está esperando isso. E você tem um desempenho mais simples. Então, às vezes pode ser interessante você pensar num notebook com SSD e com uma tela um pouquinho mais simples, para não ter problema de desempenho como tem nesse equipamento. E lembrando, se você comprar um computador desse, especialmente esse com Gold 5400T, prefira utilizar o Linux. Muito possivelmente ele vai te entregar um desempenho mais honesto e mais decente do que rodar com Windows, que é o que a gente testou aqui. Bom, e aí a gente deixa aqui o nosso convite para que você deixe sua opinião sobre esse computador, o que vocês tiveram de percepção e o que vocês acharam que faltou a gente falar aqui no vídeo, aqui nos comentários. E obviamente fica aqui o convite de sempre. Se você curtiu esse vídeo, deixa o seu like e obviamente o convite para quem ainda não é inscrito para se inscrever e ativar a sinetinha para receber notificação dos próximos vídeos, inclusive quando a gente lançar o review do outro equipamento da Datem que chegou aqui, que é o Datem DBook. Bom, a gente fica por aqui e espera você no próximo vídeo. Então é isso, valeu, um abraço, até a próxima e tchau, tchau!